Professor, Professor, aqui para compartilhar é uma janela, tela inteira. Só me lembra aqui. tela Às vezes... inteira. Tela inteira fica bacana, professor. Tá bom. Compartilhar. Vamos ver. Pessoal, lembrando que esse evento tem certificação da Lapuv, então, ao final, nós vamos passar a lista de presença para a certificação. Eu peço autorização para o professor Mário Sérgio para a gente poder estar gravando. Autorizado. Nossa, fique tranquilo. Sem problema. Depois a gente faz a publicação também no YouTube para aqueles que não puderam acompanhar de forma síncrona. Ótimo. Continuarem acompanhando, igual nos outros eventos nossos, eu te mando o link depois também, se você quiser compartilhar. Claro, senhor, é importante, é muito importante. Te agradeço. Então, com vocês... Eu tenho 1 hora e pouquinho. Quanto tempo eu tenho? Exatamente, 1 hora e pouquinho aí, fique à vontade. Tá bom. Nós Só vamos para mim não me curtir estender demais aí. Vamos frente, vamos lá. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Professora Amanda, está aí? Quer falar alguma coisa, professora Amanda? Ou podemos começar? Não, só gostaria de agradecer a presença do professor e uma boa palestra a todos. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado. Professor, a palavra é sua. Já está aparecendo aí a nossa tela? Então, vamos em frente. Então, tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande atender um convite do professor Vinícius, a professora Amanda, para a gente estar aqui na Lapuv, né? Essa liga importante que vocês desenvolvem, um trabalho bonito de periodontia. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Já estivemos aí algumas vezes em Varginha, presencialmente, e agora vamos dividir esse espaço aqui, ainda que virtualmente. Eu pertenço, como o professor Vinícius falou, a esse time da Curaprox Academy, o professor Hugo Leogói, que é o nosso CEO aí, nosso coordenador, todos os professores doutores aí que trabalham na clínica odontológica, portanto, todos colocam o dedo na saliva, e isso é importante, que nos distancia. O tema que eu vou abordar com vocês é a questão da halitose, né? É um tema importante que aconteceu esse último mês de novembro, de outubro, novembro, né, que nós tivemos uma campanha de esclarecimento pela ABA, onde todos os colegas criaram vídeos, informações e várias mídias, inclusive de redes sociais também, publicaram informações, e foi importante para a população conhecer um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque muitas vezes a gente não conhece sobre o assunto, né? Não sei de vocês, já com certeza devem ter lido alguma coisa, mas a gente percebe que, na realidade, a categoria odontológica está um pouco distanciada desse assunto. Talvez cria-se aquela questão de erros, talvez estratégicos, em relação a não fazer o diagnóstico correto e acabar compartilhando o paciente com um gastro ou com um otorrino e, de repente, volta para o consultório porque fez uma endoscopia, não teve nada, acabou fazendo uma tomografia de face e também não deu resultado algum que justificasse a alteração do hálito, né? Então, nós estamos hoje, vocês vão ver aqui um vídeo, talvez não tenha o som, não sei se sai para vocês, mas é legal porque apareceu isso aqui numa novela, foi um aluno que me mandou, inclusive ele escreveu mal com L, mas o M-A-U é mau hálito. E teve essa competição ali de hálito, olha, onde ela dá uma baforada na cara da pessoa ali, e ele pegou, absorveu muito bem, ainda sorriu, só que ela usou um aguardente aí, talvez uma bebida, né? E aí ela pega e desafia ele para que ele possa dar uma baforada aí na cara dela. O que ele faz? Olha lá, ele não aceita a bebida e vai de cara limpa. E aí dá a baforada na cara da pessoa ali, e diante do cheiro, evidentemente, exalado, a pessoa desmaia. Diante disso, e ele vence a competição. Veja você, um torneio. A ABA, como eu disse a vocês, até finalizou no dia 25 de outubro, a campanha foi feita exatamente para combate ao mau hálito. Então, não dá para mascarar o problema. E a gente está vivendo uma situação realmente de pandemia, desde março do ano passado, onde nós estamos usando máscara. E, queira ou não, a máscara está mascarando o problema, né? E aí até a gente está começando a perceber que muitas pessoas estão agora receando um pouco o momento de tirarem a máscara. Não ainda, talvez vai levar um pouco de tempo ainda para a gente fazer isso, mas com certeza isso é um anteparo que está mascarando. E muitos estão lançando mão de produtos para disfarçar essa alteração do hálito. Então ficam mascando chiclete e balinha o tempo todo, fazendo uso de enxaguantes bucais que
na realidade, é um equívoco, porque imaginando que fazer bochecho vai resolver o problema. Então, hoje a gente tem, inclusive, bombas de 1,5 litro de enxaguante aí, onde as pessoas acabam lançando mão desses enxaguatórios para tentar resolver o problema do mau hálito. Creme dentais, né, que também, inclusive, prometem hálito fresco, sprays, né, gengibre, né, mascar gengibre, cravo, enfim, ou então usa de todas essas alternativas que a gente está colocando. O mais importante é quem avisa, amigo é. Este é um grande problema que a gente percebe, que dificilmente as pessoas, quando conhecem alguém, e eu acho que com certeza vocês no convívio dos amigos, familiares, nós temos pessoas que têm alteração no hálito. E talvez a gente não alerte, né? Como profissionais, a gente deveria, né, talvez de uma forma delicada, logicamente, mais dentro de um ambiente de consultório, a gente faz isso, mas talvez num relacionamento social, talvez a gente não acuse que a pessoa tenha essa alteração do hálito, porque, de certa forma, isso cria um constrangimento. As pessoas procuram tentar fazer testes de autopercepção do hálito, mas ele não é confiável. Às vezes a gente ouve, vê inclusive, vídeos nas redes sociais de colegas, inclusive, orientando para lamber o dorso da mão, para lamber o cotovelo, né? Para fazer essa ventosinha aí na frente, para tentar perceber se existe essa alteração. Isso não é uma forma de se fazer um teste de alteração. O fato é que quem tem halitose, e que isso já vem perpetuando, crônica, uma halitose crônica, o indivíduo não sabe que tem alteração do hálito, é a chamada fadiga olfatória, né? Quer dizer, é um processo adaptativo. E aí você vai se acostumando ao cheiro e não vai tendo mais essa possibilidade de perceber se você tem ou não tem alteração. O fato é que essa questão da fadiga olfatória faz com que você, imaginando que tem alteração, comece a lançar mão de recursos para tentar mascarar, ou mesmo para aquele que tem a alteração no hálito, não percebe a alteração, então você começa a fazer gestos, né, quem está do lado. Então, são coisas que a gente precisa valorizar, porque muitas vezes isso está levando já a um constrangimento social e, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue identificar. Eu tenho trabalhado muito com a importância da individualização na abordagem da halitose. O professor Vinícius me apresentou como homeopata. Eu tenho realmente como das contas que o professor Vinícius me fez fazer aí em relação à formatura, eu tenho mais de 40 anos de profissão. E uma das coisas que eu me especializei, porque hoje a homeopatia é uma especialidade na odontologia, foi realmente essa valorização da individualização. Individualização, que é uma expressão hoje muito utilizada em odontologia, onde a gente valoriza muito não só a questão da halitose, mas a questão da medicação homeopática e no trabalho que a gente desenvolve de orientação dos pacientes em relação à valorização, inclusive, da higiene oral, que é a filosofia ITOP de higiene oral. Existem dados estimados aí de prevalência de halitose, inclusive meta-análises que foram feitas, análise sistemática, de revisão sistemática que foram feitas, acusando que 32% da população mundial apresenta halitose crônica. Ora, é um dado preocupante, porque a gente está vendo que se 32% da população mundial, e se a gente se reportar isso ao Brasil, vamos pensar 200 milhões de pessoas, tem um pouco mais, são 60 milhões de pessoas que apresentam alteração no hálito. Então, e a halitose, queira ou não, ela leva a uma fobia social, porque a halitose segrega. As pessoas começam a ter alterações de comportamento, que é o que a gente tem observado, inclusive dentro dessas alterações de comportamento, essas condições psicológicas alteradas, eu também tenho dado suporte aos pacientes através da terapêutica homeopática, porque a halitose, ela é silenciosa, né? O indivíduo não percebe, muitas vezes, o portador do problema. E aí o hálito tem um potencial devastador para a saúde psíquica e emocional. Isso, inclusive, foi reportagem do jornal Folha de São Paulo. Nós, dentro da aba, já elencamos alguns sintomas que as pessoas realmente apresentam quando estão diante desse problema ou procuram uma ajuda profissional. Elas se tornam inseguras por uma falta de confiança de enfrentar o problema, tornam-se pessoas extremamente retraídas, antissociais, que a gente chama isso de misantropia, isolamento do meio, isolamento das pessoas, uma baixa estima muito acentuada pela falta de confiança que, na realidade, acaba tendo de enfrentar as situações, acabam tendo uma postura triste, depressiva, deprimida. Ora, isso tudo são sinais, inclusive, de depressão.
para nós, dentro de uma dinâmica onde o paciente nos relata esses sintomas, isso é uma outra possibilidade que eu tenho de tratar, porque são sintomas homeopáticos. E através de medicações, onde eu poderei repertorizar, eu poderia ajudar essas pessoas. Então, se 32% da população brasileira sofre de mau hálito, e aí eu fiz uma conta de 69 milhões, nós estamos diante de um problema de saúde pública, né? E se envolve o quê? Qualidade de vida. E isso é extremamente interessante porque é o mercado de trabalho. Dentro da aba, hoje, gente, eu acho que não passa de 250 profissionais que a gente não pode dizer habilitados, talvez a gente estudou um pouco mais o assunto, mas hoje a gente está em busca da habilitação pelo Conselho Federal de Odontologia, porque a gente vê que realmente isso afeta demais e compromete demais a qualidade de vida das pessoas. E mercado de trabalho, porque, queira ou não, até quem tem mais proximidade com esse assunto são os periodontistas, né? Porque realmente trabalham muito mais focado na questão das doenças periodontais e que são uma das causas etiológicas do aparecimento do mau hálito, com sangramento e tudo mais. Então, vale essa diferenciação em relação a essa habilitação. Existe um trabalho que foi feito pelo professor Maurício Duarte da Conceição, que é um inventário de consequências da litose. Ele fez um estudo psicométrico com propriedades relacionando o transtorno de ansiedade às pessoas que têm isso. Esse perfil psicopatológico e alterações comportamentais, ele levantou através de um trabalho onde ele desenvolveu uma tese de mestrado e de doutorado, onde ele realmente defendeu essa alteração de comportamento que as pessoas têm em relação à questão da litose. Ele desenvolveu todo um questionário, né, onde ele valorizou muito essas alterações comportamentais, baseado em algumas perguntas, essas consequências psicológicas da litose, e que, para nós, dentro de uma abordagem homeopática, é um prato cheio de informações, onde a gente realmente vai individualizar e vai valorizar a dinâmica mental de sofrimento, porque aí eu vou usar a expressão sofrer, porque, de fato, isso altera a qualidade de vida da pessoa que apresenta esse problema, e isso, de fato, vai comprometer. Eu tenho pessoas que, inclusive, pacientes, que eu tenho que dividir esse paciente com uma psicoterapia, às vezes uma ajuda até psiquiátrica, para que ele possa realmente encontrar a possibilidade de resolver o problema, ou pelo menos entender que ele não tem mais o problema, mesmo diante de todos os recursos, de todos os resultados de testes que nós realizamos. Então, é realmente um problema que muitas vezes se arrasta, que o indivíduo não consegue passar por essa situação, mesmo, como eu disse a vocês, não apresentando mais dados que justificassem a forma e o comportamento dele. Então, é um sinal indicativo de que algo não vai bem, né? Seja tanto do ponto de vista fisiológico como patológico. Passou a ser um grande negócio, principalmente para a indústria de oral care, para a venda de produtos, né? Porque as pessoas vão acabando ficando cada vez mais dependentes do mercado, né? Então, a gente nunca teve, nesses últimos anos, a indústria de oral care lançado tantas escovas dentais, tantos enxaguatórios, tantos cremes dentais. Por quê? Porque tem público, né? E aí, independente da questão da higiene oral, da escovação, tem outros artifícios outros recursos que você também pode utilizar para dar essa condição, talvez, de um hálito refrescante, né? Um hálito saudável, entre aspas, porque a gente não pode afirmar isso diante de um enxaguatório que muitas vezes não tem nem indicação precisa para fazer uso. Então, algumas coisas que a literatura já vem nos trazendo de um bom tempo é essa questão dos fatores etiológicos estarem relacionados e originados na cavidade bucal. Alguns trabalhos apontam 10% extra bucal, que você pode ter um trato respiratório comprometido, gastrointestinal. O que a gente tem percebido realmente na clínica, para quem realmente trabalha com a litose, é que 100% dos casos, os fatores etiológicos estão na cavidade bucal. Então, ou até podem estar potencializados por alguma outra situação, por exemplo, do otorrino. Agora, mais recente, já está se começando a discutir sobre a questão do Helicobacter, né, que também é uma outra situação aí gástrica que poderia estar alterando a questão salivar e aí acabar acontecendo, né, essas condições de uma alteração do hálito. Teve um artigo, inclusive, que saiu da Federação Europeia de Periodontia,
que esse artigo é interessante, porque ele chama o seguinte: ajuda, eu quero respirar de novo. É isso que os pacientes falam. Na realidade, é expirar, respirar, né, soltar, evidentemente, o hálito, como os periodontistas podem ajudar os pacientes a enfrentar o tabu da halitose, porque a varíola acabou realmente virando um tabu. Muitos acham que a halitose não tem tratamento, até porque muitas vezes nem sabem que tem, não são alertados sobre isso, e a gente começa a perceber que, de fato, as condições não são favoráveis e que as pessoas realmente buscam uma ajuda quando o procuram, né? A etiologia, a fatores associados à halitose, dessa revisão integrativa da literatura feita pelo professor Ismael, ele pegou 250 trabalhos, mas, na realidade, o que ele realmente avaliou foram 22 trabalhos inclusos nesse estudo, e que mostra realmente 50% demonstrando que a deficiência dos hábitos de higiene oral se relacionam com a halitose. Isso a gente já sabe como um fator etiológico também principal, a questão da saburra, né? A questão da doença periodontal, está relacionado diretamente. São fatores que realmente etiológicos principais, né? Outras condições que poderiam ser relacionadas à questão da xerostomia, que é a falta da saliva, né? E algumas coisas relacionadas a essa doença gastrointestinal, refluxo, rinite e a diabetes, claro que por causa da alteração, evidentemente, o hálito cetônico, ok? Então, essas considerações aí estudadas, que foram avaliadas nas considerações finais, mostram realmente a associação com a higiene bucal, a saburra lingual, a doença periodontal e alguns hábitos ou quadros sistêmicos que podem ajudar a comprometer. O fato é que as pessoas se perguntam: acho que eu estou com mau hálito, e agora? Né? E vão buscar, inclusive, recursos nas redes sociais para assistir algumas coisas, ouvirem sugestões, dicas, né? Esse aqui, por exemplo, é um vídeo que tem nesse manual do Homem Moderno no YouTube, e que até hoje, eu fiz esse levantamento aqui hoje, 754 mil pessoas foram buscar uma informação, né? Eu não vou passar esse vídeo, até fico aí para vocês, de repente, amanhã poderem assistir no YouTube, mas são 2 jornalistas que fizeram. O que me chama a atenção é o número de visualizações, porque não é um vídeo de comida, não é um vídeo de viagem, de lazer, é um vídeo de um problema. E as pessoas, de repente, vão buscar. E a gente não gosta muito dessas expressões que se utilizam, muitas vezes, pejorativas para a questão da halitose, né? Como bafo. E aí, diante disso, a gente vai observando que os comentários que são feitos nesses vídeos, né? Eu até tive a oportunidade, certa vez, de passar isso para alguns alunos aí em Varginha, né? Das expressões que as pessoas vão falando, que o bafo é do capeta, né? Lambeu a mão, ela derreteu, com aquela sugestão que eu falei para vocês de lamber o punho para sentar, sentir e fazer o cheiro. As pessoas imaginarem que toda hora estão com mau hálito, né? Então aí chupa bala, né? Aí percebe que melhora, mas depois de 20 minutos não come nada e fica, né? Volta a ficar com cheiro. Eu tenho muito medo de estar com mau hálito na escola, mas não dá para lamber a mão na escola. As pessoas, quando estão falando comigo, mexem no nariz. Isso é importante, porque você começa a fazer um anteparo quando você está conversando com alguém que tem halitose. Você começa a tomar uma distância. Então, aí você começa a ver várias manifestações, que muitas vezes podem ser até brincadeiras, né? Pejorativas, mas que no fundo têm verdade, né? No fundo, as pessoas estão buscando uma ajuda e um auxílio. Porque assim, ou você tem ou você não tem halitose, ou você tem ou não tem alteração no hálito. Então, ela é real, se você tem a presença do odor ofensivo, que as pessoas percebem, né? O olfato humano é detectável, ou você tem uma pseudohalitose, que ela é subjetiva, né? Que é imaginária. A pessoa acha que tem halitose, mas você vai testar e ela tem ausência desses odores desagradáveis. E uma das coisas que a gente avalia exatamente nesse perfil psicopatológico, de alteração comportamental, é saber de onde o paciente teve essas informações de que, de fato, ele tem uma alteração, né? Hoje, com todo esse aparato de biossegurança que nós estamos utilizando, porque nós incrementamos a biossegurança, a questão de uma N95, de uma PFF2, a questão de utilização do Face Shield, nós acabamos nos distanciando um pouco, mesmo que o paciente, logicamente, que é a única área da saúde que trabalha com os pacientes sem máscara, né? A gente percebe exatamente que pouco a gente consegue perceber a alteração desse hálito.
Então, o que a gente precisa? De uma informação fidedigna. Porque essa alteração de halitose do hálito é fisiológico. Pela manhã, todos nós temos alteração, né? Por uma questão, inclusive, de diminuição do fluxo salivar, o aumento do pH, as horas que a gente passa sem se alimentar. Então, tudo isso realmente pode fazer com que a gente tenha essa manifestação de alteração do hálito mais ou menos em evidência, ou seja, mais ou menos detectável e percebido pelo olfato humano, ok? Por isso, essa questão dessa alteração toda que a gente estava falando no começo para vocês. Agora, existem técnicas de diagnóstico para detectar a questão da litose. Uma delas que a gente utilizava muito até a questão da pandemia é o teste organoléptico. E eu vou dizer para vocês como é que nós estamos driblando isso hoje, né? Porque é uma técnica, inclusive, que foi padronizada pela SBOR, que é a Sociedade Internacional de Pesquisa de Odores de Boca. Passa a ser um padrão ouro para detectar alterações clínicas. E os exames de cromatografia é aquele padrão ouro, porque analisa realmente os compostos sulfurados. Então, esse exame organoléptico, para nós hoje, em função da pandemia, já não dá mais para a gente fazer essa questão de avaliação, tanto do hálito que sai da boca como sai do nariz, para perceber se realmente tem a presença desses compostos alterados. Porque perceber a alteração do hálito através desses odorivetores, que são os responsáveis por essa alteração, né, os compostos, os CSVs, a gente pode perceber sem máscara que antigamente a gente notava que o indivíduo que estava numa sala de recepção, ou de faculdade, ou até num ambiente familiar, ele deixava a marca da alteração do cheiro dentro da sala, né? Então, que a gente chama isso de um ambiente social, né? Do hálito social. O do interlocutor, que é aquela nossa relação de amizade, onde a gente toma uma distância mais ou menos de um braço, né? A gente percebe exatamente porque estamos ali no nosso convívio, na nossa roda de amigos. E o hálito da intimidade é aquele da relacionamento entre duas pessoas, né? Namoro, né? Enfim, mãe, pai, onde a gente se aproxima para dar um beijo, um abraço, né? Então, isso a gente nota e percebe mais nitidamente. Então, essa questão do teste do hálito expirado pela boca, a gente tomava uma distância de 15 a 30 centímetros para fazer isso, tanto pela boca como pelo nariz, e a gente aplicou isso, inclusive, nos alunos da graduação. Eu fazia isso direto no consultório, porque era uma forma que eu aproximava do paciente e pedia para que ele pudesse realmente soltar o ar, como bem delicadamente, como se estivesse soprando uma velinha, expirando o ar de uma forma bem delicada, para mim notar a presença dessa alteração do hálito, tanto nasal como bucal, né? E isso a gente faz uma avaliação, né? O grau de propagação dessa alteração. Se ele é leve, se é moderado, se é extremamente marcante, para a gente realmente ir fazendo essa continuidade de avaliação. Sempre importante ter uma outra pessoa que também faça esse teste, porque um colega ou uma secretária, porque de fato a gente precisa perceber isso, porque é muito subjetivo. O que pode ser forte para mim pode não ser forte para o outro, mas é importante que a gente pelo menos tenha aí um parâmetro para, inclusive, dizer ao paciente que ele está melhor, que ele já não está exalando mais um cheiro forte, e isso vai dando confiabilidade para a pessoa. Aqui a gente tem uma tabelinha que fala exatamente desse grau de propagação, que é a ausência do odor, que é o hálito normal, o hálito leve, moderado, forte e a halitose severa. Então, nós temos essa tabelinha muito mais para a gente aferir uma percepção em relação a essa questão da distância, né, que tomamos realmente do paciente, e perceber exatamente a presença da alteração, porque isso é um teste confiável para, inclusive, como eu disse a vocês, dar confiabilidade ao paciente. O que nós fizemos hoje? Nós temos pedido, porque quem avisa amigo é, e eu tenho conversado com os pacientes e pedindo para que eles nos acusem, nos apresentem alguma pessoa do convívio dele, né, que já esteja, logicamente, dentro da bolha de amizade, de convívio familiar, por exemplo, que passa a ser o confidente. O que é o confidente? É aquela pessoa que convive com ela, né, e que não está usando máscara, porque dentro do ambiente familiar nós não utilizamos máscara, e a gente percebe nitidamente essa alteração. E aí, e muitas vezes mesmo dentro de casa, ninguém acusa.
né? Eu mesmo tenho tido pacientes, mulheres, que vêm me procurar para tentar tratar o marido, porque eles não aguentam mais o cheiro da boca exalada pelo marido. E isso é importante, gente, porque acaba criando certos problemas em relação a essa questão, né, de convívio, né? E brigas, e muitas vezes você acaba vendo que, de repente, numa briga, numa DR aí, a pessoa acaba falando a sua boca de bueiro, né? E como é a vontade dela em falar isso. Então, tem algumas coisas que realmente dificultam os relacionamentos entre as pessoas quando você tem um cheiro forte que está sendo exalado, principalmente a boca, se você dorme do lado dessa pessoa diuturnamente. Então, e aí eu tenho pedido aos pacientes que me indiquem uma pessoa. Ninguém indica o marido ou a esposa. Raros são os pacientes que falam, eu quero que a minha esposa seja minha confidente. Normalmente eles pegam sempre um filho ou uma filha, principalmente a filha, né? Mesmo que ela tenha pouca idade, talvez uns 12 anos, 13 anos, que não seja ainda uma jovem, e que eles confiam nessa pessoa porque ela é verdadeira, é sincera, então eles acreditam que ela poderá realmente ser uma confidente para que a gente possa avaliar essa questão do teste organoléptico. Eu marco uma consulta, vem a pessoa, né, acompanhante, logicamente, eu converso em particular com a confidente, orientando ela de como é que vamos fazer esse teste, né? Que nesse momento de pandemia eu não estou podendo fazer, mas eu precisaria muito da veracidade da informação, treino ela com respeito àquilo que vai ser perceptivo, né? Por parte dela, a percepção particular dela, e assim a gente tem feito. E à medida que vai sendo feito o tratamento, a orientação, a gente vai percebendo exatamente a evolução disso. Isso tem ajudado muito as pessoas a resgatarem essa questão da menos-valia, da falta de confiança, da tristeza, do relacionamento pessoal com as outras pessoas. Então, é uma forma que a gente tem administrando. Então, a gente vai vendo vários trabalhos que, de fato, apresentam a cavidade bucal como o principal agente etiológico, né? Onde estão ali os agentes etiológicos. Então, o biofilme lingual, que, de certa forma, é essa burra lingual que a gente tem sobre o dorso da língua, a doença periodontal, não há dúvida, né? Inclusive doença periodontal, com as bolsas periodontais, com secreção, supuração, sangramento, né? Reservatório, inclusive, de SARS-CoV, né? Que a gente sabe disso, né? As alterações salivares, que são importantes, que a gente precisa monitorar, né? Os casos amidalianos, que muitas vezes os pacientes têm, pacientes com amígdalas que tiveram infecções recorrentes e que têm criptas nas amígdalas e que ajudam a coleção desses casos, que isso alteram realmente o hálito, né? E patologias dentárias, né? Cáries, necrose pulpar e assim por diante, né? E tantas outras situações clínicas na cavidade oral que podem levar a tecidos necróticos, sangramento, supuração, enfim. Então, para nós, essa burra é a causa mais frequente. É o primeiro exame clínico que a gente faz em relação à avaliação da saúde dental, gengival, mas olhamos também essa burra, que é a causa mais frequente, um dos principais agentes etiológicos. Evidente que tem que ter saúde oral para que a gente consiga melhorar essa questão dessa burra, porque essa placa bacteriana que se aloja sobre a língua, como a gente está vendo esse exemplo desse paciente, com essa alteração de coloração depositando ali um muco, que a gente poderia dizer assim, sobre a língua. Então, a gente, inclusive, avalia esses graus de formação de sabor, porque aí a gente já vai tirando dados em relação a essa questão. Como é que eu avalio? Peço para o paciente suspender. Se você perguntar para os pacientes se eles limpam a língua, todos vão dizer que sim, mas na realidade não, porque quando muito consegue chegar até o terço médio, quando você pede, porque eu tenho por hábito, inclusive, até por essa questão da filosofia ITOP, de pedir que os pacientes tragam a sua escova em uso, aquela que está lá no banheiro, o creme dental que ele utiliza, né, porque isso faz parte do protocolo de tratamento que nós vamos adotar. Porque, diante disso, muitas vezes os pacientes trazem escovas que são boas para passar graxa no sapato, mas não para escovar dente, né? Então, com isso, eu consigo perceber, inclusive, se o paciente ele faz os movimentos de higienização para mim, vou mostrar um caso para vocês, para ver, de repente, como ele faz, qual é a técnica de escovação que ele tem, né? Porque isso também vai me ajudar
a dar um padrão de orientação para ele e corrigir, né, através do toque para ensinar, uma participação efetiva do paciente em relação à promoção de saúde oral, e eu consigo, então, observar se de fato ele limpa a língua ou não limpa, porque eu falo, faça como você estivesse fazendo em casa. E você vai perceber que, lógico, ainda intimidado por essa questão, porque as pessoas, o sul-americano, não, o latino-americano, não tem o hábito de escovar os dentes na frente dos outros, na realidade é essa. A pessoa vai higienizar os seus dentes, ele fecha a porta do banheiro, ele não quer ninguém ali do lado, né? É difícil, né? Até por uma questão, talvez, de espaço, mas isso não é praxe a gente chamar alguém, talvez, a não ser que seja para orientar a criança. Agora, orientar a criança, se você também não sabe fazer e não sabe como fazer, é melhor não orientar, porque de repente você vai começar a fazer coisas piores e a criança não vai adotar uma técnica, por mais que o odontopediatra tenha um trabalho de orientar, que acho que além do periodontista, evidente que volta a dar técnicas de orientação, de higiene, mas o odontopediatra faz com que a criança cresça saudável, mas ela tem que ter participação efetiva dos pais, porque senão não perpetua. Não vá pensar que o odontopediatra dá orientação e se o pai não estimular a criança a fazer, não vai fazer. Então, vai acabar caindo naquilo que o pai e a mãe sabem fazer, ou a avó, enfim, quem cuida da criança. Então, é muito importante para a gente poder, inclusive, observar esse grau de formação. E aí também a gente pode fazer uma avaliação em relação ao grau de formação, né? Que, inclusive, a gente faz análise, inclusive, semanal, para ver se, de fato, o paciente está higienizando, se o grau de formação da saburra lingual é alto, né? Para a gente poder perceber exatamente, porque aqui estaria um agente etiológico importante para a alteração do hálito. Não é só ele, mas, de qualquer maneira, essa saburra é importante nesse momento para isso. Veja esse paciente aqui, então, a gente grau 5, por exemplo. O paciente que, inclusive, estava já para ser internado por uma questão médica, mas olha a quantidade de focos que esse paciente tem na boca. E não há dúvida que esse paciente aqui tinha uma alteração de, primeiro, uma litose severa, e facilmente percebido, né? Talvez não precisasse nem fazer teste organoléptico, mas se você avaliar todos esses casos aqui, todos esses pacientes tinham alteração no hálito. Então, você percebe realmente a língua suja, uma língua saburrosa. Uns mais, outros menos quantidade de saliva, de saburra, perdão, inclusive de saliva também, né, que é uma coisa importante que eu vou falar, e de fato que você percebe que tinham alterações nessa questão. Porque nessa hora a gente vai avaliar também o que predispõe esse indivíduo a ter essa saburra, né? Primeiro, a questão que é importante é a diminuição do fluxo salivar, de ter boca seca, né? O que está acontecendo? São medicações que estão em uso, o paciente não ingere água, está desidratado, porque você vai notar, exatamente perceber a viscosidade da saliva, pela quantidade de mucina, né? Você observa uma dificuldade, às vezes a língua grudando no palato, você vai fazer um exame, você percebe aquele visgo que sai grudado no espelho, né? E o aumento da descamação. Todas as vezes que você tem diminuição do fluxo salivar, você tem um ressecamento da mucosa e, consequentemente, um aumento da descamação da mucosa bucal. Isso tudo vai potencializar o acúmulo sobre o dorso lingual e favorecer, evidentemente, a formação ainda mais da saburra, ok? A questão do fluxo salivar é importantíssimo para a gente avaliar qualitativa e quantitativamente. Primeiro, se o paciente está num quadro de desidratação. Segundo, se ele está passando por um estresse psicológico importante. Porque quem de nós já um dia não foi fazer uma apresentação em congresso, de repente, ou enfrentar um casamento, ou qualquer outra coisa que a gente tem que ser colocada à prova, né? A gente se estressa, a boca seca, né? A questão dos medicamentos que os pacientes estão em uso é importantíssimo, porque pacientes que fazem uso de medicações contínuas, né, têm reflexos importantes na questão do fluxo salivar. E isso interfere exatamente. Você vai deixar de falar para o paciente deixar de usar as medicações? Não, mas você vai ter que ter um jeito de melhorar essa condição da umidificação da boca, porque a secura de boca vai potencializar a questão da descamação e, consequentemente, o aumento da saburra. O fumo em excesso, consumo de drogas, algumas doenças sistêmicas, inclusive aquelas que fazem respeito à questão salivar, uma síndrome de Sjögren, por exemplo, algumas doenças autoimunes importantes que afetam a questão salivar, né? Então é importante que a gente tenha isso tudo numa anamnese, no dado, numa história biopatográfica importantíssima. Porque, gente,
Uma quantidade, em média, que a gente tem de produção salivar por dia é de 1,5 litro. Se a gente fizer uma conta de 70 anos produzindo 1,5 litro, nós vamos encher uma piscina, gente. São 38 mil litros de saliva produzidas dentro da normalidade, ok? Aí você tem que pensar assim, poxa, então eu preciso me hidratar. Se eu produzo 1,5 litro de saliva por dia, eu tenho que tomar no mínimo 1,5 litro de água por dia. Existe uma continha que, de repente, a gente, até por orientação aos pacientes, diga para tomar 35 ml por quilo. 35 ml numa pessoa com 70 quilos é 2 litros de água por dia. Então, é necessário água. Eu não estou falando refrigerante, suco, água pura. Então, nessa hora, é muito importante a gente fazer os testes de cialometria. Eu sei que muitos periodontistas fazem isso, mas os alunos aprendem isso na graduação e na vida clínica depois deixam de fazer, não é? Porque é tão importante para avaliar a questão de pH, avaliar a questão de capacidade de tampão, mas para a gente principalmente saber exatamente a produção salivar, se o indivíduo está com um quadro de hipossalivação, ou até a cialia, a ausência da produção de saliva, porque, de repente, se esse paciente foi submetido a quimioterapia, radioterapia, que comprometeu as glândulas salivares, eu tenho isso no histórico. E eu não posso esperar uma outra coisa, senão talvez até um comprometimento em ter uma hipossalivação, uma hipocialia. Ou se ele tem uma salivação normal, de 0,3 a 0,4 ml por minuto, porque aí que eu vou fazer o teste de um paciente que tem uma língua ainda com um pouco de sabor, como a gente pode ver, mas tem uma língua seca, né? Uma mucosa bucal seca, com a presença de uma litose moderada. Então, além de orientar o paciente a higienizar a língua, que ele vai fazer e poderá se ferir, eu vou precisar fazer com que ele pegue um tubo de ensaio e eu dê a ele esse tubo e peça para ele cuspir, depositar a saliva durante 5 minutos em repouso num frasco. Depois que o paciente chegou, guardou ali um certo repouso, né, pedir para que ele realmente deposite nesse frasco. Olha lá, 5 minutinhos, produção salivar, para que eu possa avaliar. 0,2, então num quadro de hipossalivação. Seu José, o senhor toma água? Na realidade, é um paciente que ingere pouca água, né? Não estava num quadro de desidratação, mas a gente tem que investigar. Então, você vê um paciente com um grau de hipossalivação, grau severo, 0,2. A ação de medicamentos que ele tomava antidepressivo, antihipertensivo, e a cialomanometria de repouso me traz o quê? Uma orientação de higiene oral, né? Inclusive com respeito ao creme dental a ser utilizado, porque ele tem a boca seca. Então, eu preciso trabalhar com creme dental que não tem o LSS, que é o lauril sulfato de sódio, né? A hidratação, 2,5 litros, 3 litros de água. O paciente fala para você, Mário, mas eu vou acordar à noite para fazer xixi. Paciência, meu querido. Dá uma estimulada mecanicamente o chiclete sem açúcar em alguns momentos, né? Para você ver se tem uma produção salivar, estimular um pouco mecanicamente para a gente perceber se isso estimula. Não é para falar mascar chiclete, mas mascar chiclete se o paciente tem condições para isso, ok? E restrição, café, álcool e fumo, isso pode, evidentemente, interferir na questão salivar. Bom, e aí os medicamentos que causam boca seca, é só a gente pegar a bula e perceber que todos os medicamentos têm uma interferência sobre a questão da produção salivar. A cialometria estimulada, que a gente faz na sequência, é para a gente perceber exatamente através de um estímulo que o paciente vai receber para mastigar, se a gente consegue ver se ele consegue ter uma salivação ideal de 1,2 a 2,5, né? Porque senão nós vamos começar a perceber também a dificuldade dele criar o bolo alimentar. Você vai ver o paciente engasgando, que é importante isso como um dado, porque ele não produz saliva, então ele vai deglutir, ele acaba assim engasgando, né? Acaba toda fazendo aqueles pigarros. Então, isso é um dado importante para que você realmente tire isso da história, até a cialia total de o indivíduo não ter uma produção salivar, e que nós vamos ter que lançar a mão ou saliva artificial, ou de algum estímulo a mais para que o paciente produza essa salivação em relação a isso. Mas esse paciente estava dentro da normalidade, né? E a gente até, quando a gente diz cialorreia, que é o excesso de saliva, a gente é o drooping, né? É a salivação, é aquela coisa do indivíduo ter uma hipersalivação, ok? A cialorreia. Então, o paciente não consegue, ele tem um problema neurológico, muitas vezes associado, e ele fica com aquela babação, ok?
Isso a gente vê muito em pacientes, evidentemente, internados, acamados, né, que podem ter esse efeito de dar uma salivação exagerada. Ok? Aqui a gente tem um hiperboloide, que é um anelzinho de silicone que a gente oferece para o paciente fazer esse teste salivar, né? Poderia ser um chiclete, mas se tem esse hiperboloide, né, para que a gente possa utilizar, é muito melhor. É uma caixinha disso aqui, você compra, custa baratinho, dá um anelzinho desse para o paciente fazer a mastigação, você deu aqui, ó, ele está mascando, né? 5 minutinhos, ele vai depositar a saliva produzida nessa cialometria estimulada, ok? Para ele produzir saliva. No primeiro momento, parece que o indivíduo tem alguma dificuldade para produzir saliva, ele mascando, ele vai buscando ali e aí ele deposita, né, no frasco. E assim por 5 minutos. 1,4. Uma salivação ideal, até que tenha uma produção salivar importante. Nessa hora, inclusive, a gente vai aferir exatamente qual a quantidade de saliva produzida, né? Dentro de um quadro de um paciente que tem essa secura de boca, né? Para orientação, inclusive, em relação a essa questão da hipossalivação em grau severo, em repouso, mas a salivação normal na cialometria, orientar novamente que ele tem que fazer a higienização correta, a hidratação e acompanhar. Né? E o estímulo mecânico, se for para fazer o chiclete sem açúcar. Uma coisa que a gente lança a mão de pacientes que têm, muitas vezes, hipossalivação na cialometria estimulada, eu não gosto muito da pilocarpina, porque a pilocarpina tem os seus efeitos colaterais de taquicardia. Eu, às vezes, oriento o paciente se ele consegue encontrar o umeboshi, parece uma ameixinha da culinária japonesa, né, oriental. Ele masca aquilo 15 minutos antes de se alimentar, as principais refeições, porque aquilo estimula uma produção salivar e é natural, né, gente? Ele tem um gosto amargo, né, que realmente altera e estimula a produção de saliva. Então, é interessante para os pacientes que muitas vezes lançam a mão de um recurso natural, que senão, ou outra forma que você tem, que seria a saliva artificial, um gel umidificador para a cavidade oral. Então, assim, são algumas alternativas que a gente tem. Esse paciente era aquele que eu mostro para vocês, que mostrando o grau de saburra alterado, né? Olha a quantidade de saburra que estava saindo dessa língua. E é importante que esse paciente, evidentemente, se tiver que ser entubado, né, ele teria que estar com essa boca limpa, né? Odontologia, inclusive intensiva, prepararia esse paciente, odontologia hospitalar, para alguma cirurgia que ele iria fazer. Então, faria a extração, a remoção dos focos e a limpeza de língua, até para o paciente, evidentemente, não só por uma questão de halitose, mas para não fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma coisa importantíssima que a gente tem que perceber. Então, você imagine aqui o preparo que esse paciente estava sendo submetido, até posteriormente ia fazer uma prótese total imediata, não há dúvida, né? Você veja uma condição de uma língua totalmente cheia de saburra e aqui a língua um pouco mais limpa. E aí vocês estão vendo que a quantidade de saburra que sai parece até um leite condensado, mas não é, né? E aí vocês imaginam o cheiro que a gente já estava percebendo em função disso. Então, olha a quantidade de saburra, a gente usando um instrumento, que é um raspador de dupla lâmina, para que você conseguisse realmente, delicadamente, fazer a remoção e ensinar o paciente, né? Eu acho que isso que é o mais importante, até do terço posterior até o terço anterior. Então, para ele colocar bem lá no fundo, na região posterior, uma forma do paciente não ter ânsia é segurar a ponta da língua com a gaze, ó, extensão o máximo que você pode, para que o paciente realmente higienize esse dorso lingual de uma forma adequada, removendo ali todos esses agentes, evidentemente, de contaminação desse biofilme lingual, desta placa bacteriana que está ali. Nesse caso, o paciente também tinha uma hipossalivação, e a orientação foi fazer exodontias para a instalação de uma prótese imediata, né? Ou, se fosse possível, ainda dentro do tempo, né? O caso que não foi feito imediatamente, uma hidratação de 2 a 2,5 litros de água por dia. Esse paciente mereceu, então, como eu disse a vocês, o umeboshi, que é essa ameixinha aí da culinária oriental, um estímulo mecânico, inclusive, né, que também a gente lança a mão, e, se necessário, o uso de substitutos salivares e lubrificantes, por exemplo, Oral Balance. Então, algumas das situações que a gente procura tentar abordar e desenhar o plano de tratamento.
não bastasse só a questão da avaliação da quantidade, porque é uma questão quantitativa, né, de aumento ou diminuição da produção salivar, a questão qualitativa também, né, para avaliar a turbidez, odor, a viscosidade, né, porque diante da quantidade, da coloração, a gente já percebe exatamente se o paciente, ao fazer a mastigação, tinha ali focos, né, inflamatórios, que de repente na mastigação já fizeram com que a saliva ficasse contaminada com sangue, ok? E para que a gente às vezes possa tirar essa espuma que fica na saliva, a gente trabalha com a simeticona, né? Que é o Plasil, vai. 2, 3 gotinhas a gente coloca, cada gotinha tem em média 0,5 ml, e a gente tira isso da conta, é 0,05, tá? E a gente tira isso da conta depois da quantificação que a gente faz, da avaliação, da calibração que a gente faz em relação à quantidade de saliva ali produzida, para a gente ter realmente um número mais próximo da realidade, né? Aferindo realmente essa quantidade. Outra coisa que é importante a gente falar da descamação da mucosa, que vocês já estão realmente entendendo essa questão da secura, né, da diminuição do fluxo salivar, que aí, é lógico, se o paciente utiliza próteses, a questão do atrito, a questão de alterações hormonais que podem realmente levar à questão da descamação da mucosa, homens e mulheres, né, que estão aí passando por desequilíbrios hormonais com manifestações orais, em especial na questão da descamação. Observar também questão de pele, né, face, as mãos, porque isso tudo aquilo que a gente pode observar realmente essa alteração em relação à descamação. A alimentação predominantemente proteica, dependendo do tipo de alimentação que o paciente predominantemente ingere, né? Gosta muito de carne, né? E aí você tem que pensar que está uma dieta muito de proteína, para que a gente possa orientar o paciente também. Deficiências vitamínicas, né? Vitamina D, C, enfim, todas aquelas que podem estar relacionadas à qualidade da saúde oral, da saúde gengival. E os padrões respiratórios, né? Principalmente o bucal. Hoje a gente tem visto que, infelizmente, o padrão respiratório nasal já é uma exclusividade de poucos. A maioria acaba tendo um padrão misto, muitas vezes respira pelo nariz, respira pela boca, mas muita gente respira pela boca. Os grandes centros, muitas vezes poluídos, né? Muita condição, muitas vezes, de crianças que não foram amamentadas, que chupa o dedo, chupa a chupeta, a gente tem percebido isso, e que, de fato, uma atresia de arco, né, de maxila e mandíbula, aqueles atresia, ou arcos artrésicos, né, o palato ogival, e você percebe que problemas respiratórios, como rinite, sinusite, né, e aí aquela questão das adenoides hipertrofiadas, levando o paciente a fazer o padrão respiratório bucal. Não bastasse isso, também um número muito grande que tem acontecido de pacientes roncando e fazendo apneia obstrutiva do sono, né? Tudo área que o cirurgião dentista é habilitado para tratar, é habilitado para fazer um aparelho, para tratar a ronco, para tratar a respiração bucal, para tratar, inclusive, a apneia obstrutiva do sono. Então, isso tudo já faz parte do plano de tratamento que a gente precisa. Pacientes ortodônticos, que você vai ver a descamação nítida, quando você cora, né, e através do evidenciador, para você mostrar a placa aderida na superfície dos bractes e ao redor, você já percebe a descamação da mucosa. A paciente respiradora bucal, ingere pouca saliva, você já percebe aqui a pouca produção salivar, né, uma boca seca, né, e está com descamação da mucosa. E a diagnóstico, então, através do hálito, a gente está mostrando para vocês através da alimetria, que é o odor, que a gente classifica, né, o fluxo salivar, que é muito importante para a questão da cialometria, né, e tem o diagnóstico da cromatografia através do cromatógrafo gasoso portátil. Tanto um aparelho chamado Alimeter como o Oral Chrome e Alimeter são dois aparelhos que detectam e medem os compostos sulfurados voláteis. Os pacientes, na realidade, não substituem o teste organoléptico. Muitas vezes o paciente confia mais nesse teste do que o da máquina, mas, de qualquer maneira, são equipamentos que, com certeza, são padrão ouro na análise, né, onde esses gases responsáveis pelo mau hálito são avaliados. E aí vem essa questão da avaliação das bactérias anaeróbicas gram-negativas, que produzem essas enzimas, né, a cisteína, a metionina, que decompõem os aminoácidos em gases sulfurosos.
avalia exatamente esses gases com mau odor, principalmente o sulfito de hidrogênio, a metilmercaptano e o dimetilsulfito, né? Que principalmente o metilmercaptano que tem cheiro de fezes, né? E o mau odor desses gases no ar expirado é que é entendido como halitose, né? Então, a alteração do hálito por responsabilidade desses gases, especialmente emanados, esses gases sulfurosos, é que alteram o hálito. Então, nesse momento, você vai avaliar esses principais, o sulfeto de hidrogênio, que normalmente sempre está em maior quantidade, que cheira ovo podre, e a metilmercaptana, mais ou menos ali em termos de quantidade semelhante ao sulfeto de hidrogênio, e tem cheiro de fezes. E aí tem escatol, cadaverina, putrescina, que manifestam todos a alteração do hálito com esses cheiros, né? Então, o tratamento sistêmico da saburra, até antes da gente só pensar na questão da limpeza, que a limpeza é o ato mecânico de remoção, tem que fazer a correção do fluxo salivar. Não há dúvida, gente, isso é principal. Estímulos mecânicos, gustatórios e farmacológicos, se necessários, como eu disse a vocês, da pirocarpina, né? Gustatório, que pode ser, como eu falei para vocês, o reboche. Não gosto muito do limão, tem gente que trabalha com limão, né? Mas estímulos mecânicos, né? Que pode ser, como eu disse a vocês, o chiclete, como pode ser o cialogogo. A redução da descamação, se ainda assim o paciente tiver um comprometimento sistêmico que leva à descamação, os géis umectantes. E a redução da flora patogênica. Fundamental, se o indivíduo tiver uma doença periodontal, né? Os periodontopatógenos ali que a gente precisa realmente tratar, aí a gente vai lançar a mão, evidentemente, de medicações antibióticas, né? Além da redução da descamação com esses géis que tem no mercado, né? Da Orambalance, a Alicare, Odomed Pro, né? Tem aqui à disposição do mercado, poucas vezes a gente não sabe, mas é importante, né? A gente poderia até orientar a usar o óleo de coco, mas o óleo de coco ele não permanece por muito tempo. É uma boa para se usar em hospital, os pacientes ali, tá? Por causa de custo, tá? Mas para um paciente que está em tratamento de halitose, não dá muito certo, porque ele tem que fazer isso várias vezes ao dia para manter essa questão do gel ali presente, né? Da umidade, né? Você diminuir essa questão da descamação, né? Deixar um pouco mais protegido. E, com certeza, diante do tratamento periodontal, como eu falei para vocês, que está associado também à doença periodontal, a questão da redução da flora patogênica. Quando o paciente tem essa questão dos casos amidalianos, é importante, porque a gente pode orientar o paciente a ele mesmo fazer a limpeza. Isso aqui não tem tratamento, a não ser que o paciente remova as amígdalas, tá? Mas é importante que a gente auxilie e oriente o paciente a isso. Se ele teve infecções recorrentes, volto a dizer, com as criptas marcantes na amígdala, isso vai favorecer o acúmulo dessa formação desses casos que cheiram ovo podre. Respiradores bucais têm uma predisposição a formar isso, tá? E aqui a gente sempre orienta isso. Limpe com cotonete. Eu não gosto muito de falar de escova, não, porque escova é perigoso o paciente se ferir. Mas uma escova suave, um cotonetinho, vai lá e limpa. O próprio dentista faz isso. Ou então, extirpa as amígdalas. Vocês vejam esse paciente aqui com essas criptas aqui, ó, já comprometidas, cheios de cásios, né? E aí, o que a gente orienta para o paciente a fazer são bochechos, né? Manda o paciente ficar com a cabeça inclinada para trás e ele apalpa onde está a amígdala e faz um gargarejo bem potente para ajudar o descolamento desses cásios, que auxiliam bastante, porque isso aqui altera o hálito. E isso aqui é competência nossa para poder ajudar o paciente a resolver, ok? Não é o otorrino que precisa fazer, a não ser que você vá ter a indicação de extração das tonsilas amigdalianas, né? As amígdalas, mas não é o caso, e muitas vezes você consegue, como alguns pacientes seguem a orientação, e conseguem minimizar isso. Quando a gente vai falar de limpeza de língua, gente, é prática milenar, né? Você tem que ensinar a limpar a língua. Se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo limpa a língua? Com certeza todo mundo vai levantar a mão. Aí se eu perguntar que instrumento vocês usam, e todo mundo vai dizer escova de dentes. Escova de dentes não foi feita para limpar a língua. Mesmo aquela que tem a cabeça da escova, com aquela rugosidade que pode ajudar a limpar. O melhor é sempre uma escova de língua. Existe no mercado uma escova de língua que é chamada escova Tung, né? Que é uma língua americana, uma fábrica americana que produz isso, e que, de repente, traz aí no mercado para a gente poder ter essa possibilidade, né? A EHM. E aqui você vê o paciente, tem que orientar ele a higienizar. Até que ele tenha uma dentição saudável, uma gengiva
realmente saudável, mas um paciente que realmente tem hábitos que favorecem a questão da formação dessa boa, e é preciso corrigir. O tratamento de halitose, gente, pode levar... A halitose pode ter cura? Depende. Tem tratamento, mas talvez não tenha cura, porque depende dos fatores que você está avaliando e que você vai ajudar a equilibrar. Então, eu tenho que ver esse conjunto. E o tratamento pode levar meses, inclusive, que é para você corrigir várias questões e ajudar o paciente em todas as pendências que tem aí que possam resolver. Então, a facilidade tem que ser um instrumento que facilite. Vejo que esse instrumento aqui acopla não só a escova, como também o limpador, que chamam de raspador. Eu não gosto muito desse nome, porque raspador dá a ideia de que você tem que raspar a língua, né? A limpeza tem que ser eficiente para remover essa burra, né? Provocar o mínimo de ânsia e não provocar ferimentos. Então, eu sempre digo, não raspe a língua, limpe a língua, higienize sua língua de uma forma delicada, seja com a escova ou com o raspador. Não é para fazer um peeling, porque senão você vai machucar e não é por aí. Então, você tem lâminas, limpadores com 2 lâminas, com uma lâmina só. O objetivo é você ajudar o paciente a orientar na margem mais posterior da língua, né, no dorso lingual, que é onde você tem que chegar mais profundamente para a limpeza. E aí você vai ter que orientar, inclusive calibrar o tamanho da língua para ver se você usa uma lâmina dupla, uma lâmina simples, né? Normalmente elas vêm 2 na embalagem, e justamente é para isso. Nós estamos trabalhando com um músculo, gente. A língua é um músculo com mais de 3.000 papilas gustativas. Então, nessa hora, a delicadeza é uma superfície rugosa. Então, se eu estou aqui simplesmente só com um tratamento de halitose, orientando o paciente a usar um raspador, eu vou conseguir tirar a superfície dessa saburra, né? Porque o biofilme residual que está aqui embaixo das papilas filiformes, eu não vou conseguir. Por isso que para tratamento de halitose, gente, onde você percebe uma grande quantidade de saburra, usa os 2 instrumentos, né? Ou seja, o limpador, o raspador e a escova, ok? E aí você já tem ali o desenho, né? Do porquê esse biofilme está acontecendo. Inclusive, se ele está sendo potencializado por refluxo, que o paciente também tem, por gotejamento retronasal, né? Só que a grande maioria dos problemas estão aqui. Higiene bucal deficitária, alterações salivares, que eu disse a vocês, a diminuição da limpeza, a descamação e o ressecamento. Todos esses fatores aqui que levam realmente à formação. O que a gente quer é uma língua limpa. Por isso, eu tenho que usar os 2 instrumentos. Então, a escova, esse sistema Tung de escova com gel, é para me ajudar na desorganização do biofilme. Enquanto a raspador, ele faz a limpeza da superfície, remove essa burra superficial, eu preciso mais alguma coisa para fazer a limpeza interna, para remover o biofilme residual, para tratar o hálito, né? Então, a escova e o gel para desorganização, está aqui. Ele tem cloreto de zinco, que ajuda interferindo na questão dos compostos sulfurosos voláteis, ajudam nessa questão da limpeza, né? E aí ela tem esse perfil baixo, não vai dar ânsia, porque o perfil baixo não toca no palato mole, que é o grande problema das pessoas, inclusive, que têm escova, não conseguem higienizar a região posterior, porque, de repente, dá essa ânsia, né? E eu dou uma dica de como fazer isso. E aqui eu tenho que orientar o paciente a fazer isso, ó. Delicadamente, ele fazendo movimentos, né? E a gente vai ensinando, o paciente vai aprendendo, primeiramente sem o gel, para que ele aprenda como fazer, né? Depois você orienta a questão também da utilização do limpador. Então, a sequência é limpador, escova, Tung com gel, e, na sequência, continua fazendo a remoção do gel com o limpador. Então, aqui está o paciente fazendo a utilização primeiro do limpador, depois a escova, para que ele possa ter uma língua cada vez mais limpa e sem comprometimento da questão do hálito. Quando os pacientes têm línguas anatomicamente assim fissuradas, né, são desenhos anatômicos, né, eu posso até orientar a utilização de uma escova unitufo. A escova unitufo da Coroprox, ela é também de microfibra. Portanto, se eu ensinar o paciente como fazer, é o tut-tut-tit.
Não é dar a escova e falar para ele limpar. Não é dar o limpador e mandar ele limpar a língua. É você pegar na mão e ajudar o paciente a criar essa rotina, a criar essa técnica e esse manejo de como fazer a higienização. E assim, vocês percebam que essa aqui, ele vai ter que dar uma limpadinha nessas fissuras todas aqui, porque essa língua fissurada vai acumular aqui biofilme. E se o indivíduo tiver alteração do hálito, eu preciso orientar ele, tem que fazer a higienização. Para quê? Para que eu tenha já o plano de tratamento, eu já tenho definido quais são os problemas, e eu quero ajudar. Então, nessa hora que eu disse a vocês, utiliza a escova Tung para desenvolver a limpeza da língua, né, como se fosse uma enceradeira, para desorganizar esse biofilme, e depois eu removo. Isso é uma dica que vocês podem dar para os pacientes, e serve para vocês também. Aqueles que tiverem ânsia por utilizarem uma escova de dentes para limpar a língua, que não é o ideal, né? Puxem a ponta da língua com uma gaze, algodão não, porque senão gruda, fica uma tranqueira, tá? Então, pega a ponta da língua, segura com uma gaze, faz uma extensão até a região do mento, o máximo que você conseguir, porque nessa hora você vai estar projetando a parte posterior da língua, né? E aí é legal porque você põe o dorso todinho da língua para fora, e aí delicadamente você faz a higienização. Os pacientes se acostumam, raras às vezes pacientes têm ânsia no primeiro momento, mas alguns, logicamente, extremamente sensíveis, tá? Lógico, aí trabalho até com alguma manobra terapêutica, talvez medicação homeopática, tá? Para ajudar, e o paciente consegue realmente. Eu quero só lembrar essa questão da UTI, porque é ali, gente, que a saúde oral dos pacientes hospitalares, nós precisamos fazer a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, da PAV. Né? E aí é bom a gente sempre pensar nessa questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, que pode ser não só pelo tubo endotraqueal, como pela traqueostomia. Então, como é importante os nossos pacientes serem orientados a limpar a língua, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia da manhã. Tendo o paciente ou não alteração do hálito, ok? Porque o que acontece com o indivíduo quando ele faz a PAV, né? É a pneumonia que acontece 48 horas após a intubação ou extubação. E aí, se o indivíduo fizer esse quadro de infecção pulmonar, aí está associado a essa questão, essa infecção aguda dos pulmões, ok? Diante disso, a gente sabe que a boca sofre colonização contínua. Então, a gente sabe da microbiota que está presente ali, da placa, né, dos micro-organismos, ok? E essa pneumonia, onde o indivíduo dá entrada no hospital, que é aquela que ele já vai para dentro do hospital com uma pneumonia, é aquela que ele adquiriu na comunidade. Se ele fizer uma pneumonia após 48 horas a internação, é a chamada pneumonia nosocomial. Então, é muito importante só para a questão, evidentemente, de qualificação, de classificação na questão da pneumonia, ok? Pneumonia nosocomial vem de nosocômio, né? Hospital, ok? Então, essa questão da higiene bucal, a gente sempre se pergunta, né? Qual é o protocolo ideal para o paciente na UTI? Porque nós estamos falando de uma boca suja, de uma condição precária de higiene oral, e a gente sabe o quanto que muitas pessoas vieram a óbito pelos trabalhos que a gente viu exatamente em relação às questões do SARS-CoV estar alojado nos reservatórios da doença periodontal, né? Que é na bolsa periodontal, nas glândulas salivares menores, e que muitos pacientes morreram de pneumonia, logicamente potencializados pela doença COVID, que é uma doença que a gente ainda não conhece na sua totalidade, não sabe muita coisa ainda, né, quais são os mecanismos que ela interfere, mas sabe que realmente muitas pessoas morreram, e o fato é que muitas delas sem o mínimo de condição de higiene oral. Porque, de fato, a gente sabe que não existe odontologia intensiva, são raras os casos exitosos que a gente tem de hospital, de ter um cirurgião dentista, né, que pode realmente dar essa orientação, porque quem faz higiene da boca dos pacientes não é o cirurgião dentista, é a enfermagem, mas precisa ter um dentista para orientar o que fazer, como fazer. Por isso, essa boca é entrada, e os estudos mostram, gente, que a higiene bucal adequada evita 56% das infecções respiratórias. Ora, então, se a cavidade bucal é a via primária para a infecção do parênquima pulmonar, vamos cuidar, né? Isso é nosso, né? É nosso de manter a orientação de higiene. Se eu não tenho os instrumentos adequados, que eu faça uma boneca
que eu atendo o paciente, nós tivemos alguma experiência de atendimento hospitalar e a gente fazia isso. Se conseguia levar um instrumento, se o paciente tinha uma escova, se a família conseguia, porque surge, gente, atende os pacientes que muitas vezes em condições precárias. Então, tem que limpar. Nesse momento, todo mundo fala assim, mas vamos limpar com clorexidina. Vamos limpar com clorex, mas, de qualquer maneira, antes de fazer a utilização da clorexidina, nós precisamos limpar, precisamos remover o biofilme. Essa questão, inclusive, de se utilizar a clorexidina, que é gold standard, a odontologia trabalha com isso há mais de 50 anos. Nunca esqueceu o 3F e 1C, né? É a forma, a fórmula e a frequência. Porque clorexidina, gente, é dose dependente. Então, se eu vou trabalhar com uma concentração 0,12, precisa trabalhar com 15 ml. Se é uma concentração 0,20, é 10 ml. Não vai adiantar muito se você trabalhar, porque tem a subdose. E aí, você se trabalha com essa concentração ideal, você vai ter o efeito bactericida. Se trabalhar com subdose, vai ter o efeito bacterostático. Você vai inibir somente o crescimento bacteriano, mas não vai ajudar. Então, veja essas questões da nossa responsabilidade e da nossa orientação, né? Por isso, tem que ter profissionais qualificados. Nós somos profissionais qualificados porque trabalhamos com isso, mas nós não podemos entrar dentro do hospital, a não ser que a gente tenha um paciente particular, familiar, a equipe médica autorize, porque não tem essa questão assim, o médico não autoriza o dentista. A gente que criou isso. Existe um momento que você tem que orientar e o paciente sabe exatamente, o médico sabe exatamente o que o paciente necessita. E você se explicar e der a ele a condição do que você vai fazer é importantíssimo, né? Não há dúvida disso. Porque a questão do biofilme, como a gente estava falando, tem uma colonização enorme, né? De vários agentes e micro-organismos, 63% de colonização do biofilme lingual através desses micro-organismos, né? E aí, isso que vai levar realmente ao adoecimento. Então, limpador de língua, como eu mostrei para vocês, é um mecanismo efetivo na redução e deve ser realizado em conjunto. Se der para usar os instrumentos que a gente tem, isso está dentro da Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Inclusive, a AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tem um grupo de dentistas dentro dela, uma delas é a doutora Celi Vieira, que, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma live com ela, e ela falou exatamente isso, a importância do cirurgião dentista saber orientar. E a equipe multidisciplinar que atua dentro de uma UTI, ela está aberta para isso. O fato é que, quando chegou a Covid, gente, só ficou dentro da UTI o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, porque o dentista e a fono foram afastados. E aí, por quê? Por uma questão de contágio, e os pacientes foram abandonados. Não tinha condição de fazer. Porque quando o paciente fica pronado, né, com aquela posição de costas, né, e ele podia ficar assim 21 horas, não tinha ninguém para higienizar, gente, a boca. E as coisas foram potencializando. Você imagina a pessoa chegar lá com mais higiene bucal, aquilo potencializou e os pacientes foram fazendo, além do agravamento da doença na questão do comprometimento pulmonar, acabaram, evidentemente, tendo muito mais contaminação e indo a óbito, né? Então, nessa hora, paciente internado ali, vamos lá, você tem um limpador, leva o limpador. Existe um recurso que a gente tem utilizado, que é a clorexidina. Esse Perio Plus, que foi uma linha de enxaguatórios que a Curaprox lançou, né, de 0,12, 0,20, 0,05, 0,09, na realidade, as diferenciações dele vêm em relação à concentração da clorexidina e alguns incrementos a mais que fazem parte da constituição deles, tá? O Perio Plus forte, que é 0,20, que na realidade é mais forte, esse Protect, o 0,12, que é o convencionalmente que a gente utiliza, o Balance, que tem flúor, tá? Para ajudar principalmente os pacientes de tratamento ortodôntico, e o Regenerate, que tem ácido hialurônico, ok? Nós adotamos o 0,12, e aí é importante que a gente conhece essa questão da utilização de um antisséptico, como é a clorexidina, né? O papel da clorexidina é porque o quê? Ele previne a adesão dos patógenos, ok? Mas é importante que a gente saiba como fazer. Então, apenas a fricção consegue a importância, né? Daí a importância de se fazer a escovação, de uma limpeza antes, para depois, então, utilizar. A língua é um dos principais lugares de crescimento microbiano, então é preciso limpar mecanicamente, né, onde as papilas gustativas estão, antes de aplicar a clorexidina. Então, desorganiza o biofilme para depois fazer uso do clorex, tá? Inclusive, trabalhos que foram realizados, o Denis Bourgeois, que é um dentista francês,
testou na COVID, né, em cima do SARS-CoV, esse agente, que é o Periplus, que inclusive tem um bioflavonoide, que é extraído da casca da laranja amarga, né, e conseguiu dar uma potencialização em relação a um estudo dos pacientes com assintomáticos de COVID na diminuição. Então, para fazer bochechos, né, para diminuição da carga viral, a gente tem adotado isso como protocolo do consultório. O paciente faz um bochecho, é temporário, mas é importante para aquele tempo que eu estou trabalhando, para que, se o paciente for assintomático, mas tiver, evidentemente, com o vírus, eu consigo, pelo menos, minimizar, além de todos os outros recursos que a gente tem de biossegurança. Então, esse Citrox, só para vocês conhecerem, que é uma forma também que eu tenho trabalhado na questão da halitose, é reduzir o tempo de tratamento, porque diminui os efeitos colaterais adversos, que a clorexidina tem. Como ele tem esse composto de bioflavonoide, não altera o paladar, né? Agrega um sabor agradável e melhora a adesão do paciente ao tratamento. Então, tem aqui alguns, depois aqueles que quiserem, eu faço questão de encaminhar tudo isso para vocês, mas eu quero só valorizar essa questão de não conter álcool e nem o LSS, o lauryl sulfato de sódio. Tá? Isso é fundamental, principalmente nos pacientes em tratamento de halitose. Claro, eu vou indicar isso sempre como uma terapêutica coadjuvante ao tratamento que eu tenho que fazer. E ele vai usar diante da necessidade, diante da prescrição que eu preciso lançar. Esse Periplus Protect, com clorexidina de 0,12, que inclusive tem indicação para cuidados hospitalares. Além das doenças periodontais, periimplantares, que é uma outra coisa que tem acontecido bastante hoje, as mucosites, as periimplantares, principalmente, né? Essa questão das periimplantites, que, de repente, por falta de higiene, os pacientes acabam fazendo processos inflamatórios. Então, é legal a gente ter isso como suporte extra no tratamento odontológico. Por aí, a gente tem lançado mão de recursos para o tratamento. Limpeza de língua, fundamental, com um limpador para remoção dessa boa, dando manobras e manejo para o paciente fazer essa limpeza, ensinando a fazer. E a questão do tuti-tutite, do tocar para ensinar, não só para a limpeza da língua, mas também escovação, uso de uma unitufo, de um fio dental, para que o indivíduo realmente se pergunte aquilo, né? Quem ensinou você a escovar os dentes? Que eu perguntaria para vocês. Muitos aqui talvez vão dizer que quem ensinou a escovar os dentes foi o pai, a mãe, a avó, a professora. Raros são as pessoas que vão dizer que quem ensinou a escovar os dentes foram os dentistas. E que, na realidade, a gente aprendeu na faculdade e ensina os nossos pacientes, muitas vezes com um manequim, né, um macromodelo, uma cartilha de orientação, né, entrega uma escova com o nome nosso, com o telefone, fazendo uma propaganda, né, e aí os pacientes chegam no consultório, veja só essa menina escovando os dentes, ela mostrando para mim como é que ela escova. Veja a sequência, né, gente, que ela tem de escovação. Eu não vou nem aqui falar sobre a questão da escova, do perfil da escova, mas olha a sequência. Falei para ela, faça como você faz em casa. Olha, gente, por mais que ela não estivesse, talvez, fazendo da forma como faz, mas isso aqui, para mim, já é uma amostra e vocês realmente vão perceber. Primeiro que eu avalio a escova para ver a condição da escova. Segundo, pós-escovação, sangrar, então, alguma coisa está errada, né? Não está fazendo a remoção do biofilme. Peço para os pacientes sempre trazerem a sua escova, dá uma olhadinha como é que está a escova. Aliás, colegas, lembrem da escova que vocês deixaram no banheiro, que vocês estão em casa. Lembra da escovinha, como é que ela deve estar, em termos de conservação, em termos de desinfecção, né? Porque eu também me fiz essa pergunta e eu comecei a perceber o quanto que eu estava errando. E aí, diante disso, tem gente que, de repente, vem ao consultório, que depois que você faz uma análise oclusal, o paciente tem uma recessão gengival, até foi feita já uma restauração, e aí você pede para ele trazer escova em uso, vem um negócio desse, né? Então, olha a higiene dessa escova, a qualidade das cerdas, todas elas já defletidas. Que higiene ele vai fazer com isso? Nenhuma, né? E aí, aquele que põe muita força, de uma escova inapropriada, muitas vezes, levando à reabsorção, olha, a perda óssea, a exposição das raízes, uma recessão, uma retração gengival absurda por trauma de escovação, utiliza uma quantidade de creme dental absurda, que acha que creme dental tem que clarear os dentes, aí vai, quanto mais grânulos tiver um creme dental, melhor, né, para riscar o esmalte. A técnica, muitas vezes, de uma escovação que não foi orientada,
a força que o indivíduo impunha na carga que ele faz essa escovação e a frequência, né? Então, tudo isso, então vamos mudar esses hábitos, até na empunhadura da escova, para que ele faça uma escovação eficaz, atraumática e de fácil aceitação. Filosofia do professor Iris Maia, né? Onde ele faz um treinamento, onde nós somos orientados a fazer um treinamento individual de higiene oral, é tocar para ensinar, é corrigir o paciente na sua técnica de escovação, é reposicionar a escova numa angulação, numa técnica de paz, 45 graus, porque a escova de microfibra permite eu dividir 45 graus, metade das cerdas nos dentes, metade das cerdas na gengiva, orientando o paciente com a força de escovação, a vibração, né? Há uma escova unitufo, né? A utilização de uma escova interproximal, o fio dental, porque uma escova sozinha não limpa entre os dentes. Então, é importante que o indivíduo saiba que nessas áreas interproximais, o dentista precisa orientar que o fio dental é fundamental, mas ele é fácil para passar nas superfícies lisas e planas. Quando a gente chega nos dentes posteriores, que tem esse estreitamento no sentido médio-distal, ele tem esse estreitamento, e aí na região do colo dental, você vai ter isso aqui, uma presença de uma concavidade. O fio dental vai limpar bem na superfície lisa e plana. Quando eu passo o fio, ele vai limpar bem essa superfície lisa e plana, mas não vai conseguir limpar didaticamente aqui um desenho, essa área mais de concavidade. E o processo inflamatório vai ficar na papila. Então é muito importante que nessa hora a gente tenha um instrumento que faça essa varredura do biofilme. Uma escova interproximal, não para quando o paciente já tiver doença periodontal, mas para prevenir essa doença. Que ele faça a inserção de uma cerda interproximal, de uma escova interdental, calibrada, né? Que ele tenha uma técnica correta, suave e efetiva. Isso demanda treinamento, se cobra por isso, esse pacote da filosofia ITOP. Todo paciente, para mim, que tem problema de halitose, ele passa por esse processo de treinamento, porque eu quero que ele me mostre que 50% ele consegue remover com a escova e 50% do biofilme com a escova interdental. Da mesma forma que utilize um creme dental com baixo RDA, que é o índice de abrasividade do creme dental, que nem tem isso no tubo do creme dental, nem é obrigado pela legislação brasileira, mas é importante a gente saber isso, para saber o que um creme dental pode riscar a superfície de esmalte. Ele tem que ser leve e, principalmente, livre do LSS, fundamental. Um bochecho que o paciente está fazendo, da mesma forma, que ele seja também livre. E outro recurso que nós temos utilizado bastante agora, que eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre isso, é fazer uso dos probióticos, né? E o probiótico, na realidade, são o quê? As bactérias do bem. E aí ajudam, eles são capazes de contribuir muito para que a gente possa ter aí, dificultar o crescimento das cepas patogênicas, sempre associado às técnicas de higienização, a tudo aquilo que a gente está colocando. Então, é uma possibilidade. A própria utilização do laser, da laser terapia, da mesma forma, né, aplicado sobre o dorso lingual, né, quando associado a um tratamento para diminuição dessa burra, alguns resultados interessantes estão sendo publicados. Então, gente, para a gente finalizar, é muito importante essa tomada de decisão terapêutica, que a gente tenha sempre a máxima prevenção, que a gente procure fazer sempre a máxima preservação e a mínima intervenção. Isso é a odontologia moderna. Essa é a odontologia que a gente tem através das referências. Nós produzimos muitos trabalhos científicos. A odontologia brasileira é motivo de orgulho. E nós temos inúmeros trabalhos que estão sendo recentemente publicados. Deixo aqui também essa orientação da aba, que é um informativo, na realidade, é uma área do site, que é o SOS Mau Hálito, que muitas vezes as pessoas que querem ajudar um outro, que não vai ao dentista, que de repente não chegou ainda a informação do colega, né? Mas que pelo menos conheça essa pessoa, que depositem no site o nome e o e-mail, que o responsável, ou a presidente, ou a secretária da aba fazem isso pessoalmente, né? Tomando conta desse espaço, para mandar uma informação. Não vai dizer, olha, você foi aqui apontado como um mau hálito, as pessoas que estão à sua volta não estão gostando muito, então é melhor você se tratar. Não vai fazer isso. Vai mandando informações no sentido da pessoa, de repente, perceber que pode ter isso. A questão, inclusive, que a gente tem muitos pacientes que têm feito, eles
eu dou para ele todos os instrumentos, né, e eles aí, aqueles que têm 2, né, como eu disse, mostrei para vocês, o limpador, tem um de uma lâmina só e outro de 2 lâminas. E aí o paciente pega e eu calibro, e uma ele vai usar. A outra ele fala assim, professor, ele chama até de professor às vezes, Mário, eu poderia levar esse aqui para dar para o meu marido e ensinar como limpar a língua? Olha, se for uma motivação a mais aí, e você falar que você aprendeu, e que você tinha alteração do hálito, que eu detectei, talvez ele nem vá falar nada, e você estimular ele a fazer uma limpeza de língua como você está fazendo, mas sempre lembre, não é exclusivamente só isso. Existem vários fatores que você vai ter que fazer uso disso. Então, é importante que você conheça, ok? Então, gente, equipamento não é tudo, né? A gente sabe que a gente sonha em viajar e esquiar. E a gente fala assim, eu vou colocar um esqui nos meus pés. E o primeiro tombo a gente vai saber porque não sabe usar. Então, a gente sempre sabe que quem anda de esqui toma tombos homéricos, que realmente nunca mais são inesquecíveis, né? Então, é a mesma coisa que a gente tem os instrumentos. Tem escova dental, tem várias escovas, só mudar e indicar escovas atraumáticas, né? Escovas de microfibra, tem vários tamanhos. Fazer uso de um unitufo, que é um tufo de umas cerdas também de microfibra, cerdas de curém, né, que não traumatizam, delicadas, né? As escovas interproximais calibradas com uma sonda IAP, isso é uma oportunidade que depois, quem não conhece ainda, a gente pode falar, a calibração das escovas interproximais com uma sonda IAP, para a gente poder ver direitinho qual o diâmetro para ter efetividade da limpeza, né? E o fio dental. Então, os instrumentos a gente tem, precisa orientar, precisa pegar na mão, precisa fazer o touch-to-teach, porque senão o paciente, mesmo com uma escova atraumática, ele pode traumatizar a gengiva, ele pode promover trauma, e com isso vai ter a sequela de uma utilização de uma escova, mesmo que muito macia, de uma forma incorreta, com força e com frequência. Planejamento sempre com bom senso, para que a gente realmente não veja umas coisas assim, né? Como é que a gente limpa essa língua aí, né? Essa língua bipartida. Parece que virou moda essa história agora, né? Das pessoas também terem divisão na sua língua, né? Então, isso é só um momento de descontração para a gente ver o que as pessoas realmente, como é que vai limpar isso. O professor Aldli, que vocês conhecem bastante, ele sempre disse isso, o programa é desenhado para o controle da doença, precisa ser individualizado para cada paciente. E é o que a gente tem feito, é o que a gente tem buscado junto com a periodontia. Eu não sou periodontista, mas tenho algum conhecimento na pério. A gente procura sempre dividir pacientes para melhorar as condições que o paciente muitas vezes tem perdas ósseas importantes, né, de avaliações que a gente faz, e é importante que a gente... Como progredir? Porque a história da higiene oral, gente, está deixando muito a desejar. A gente sabe o trabalho que o periodontista faz, a gente sabe o trabalho que a odontopediatria faz, e o clínico envolvido com a questão da higiene, a história não está legal. Vamos fazer uma história nova. É a história da prevenção. Prevenção nunca sai de moda, e a gente quer isso, né? Eu tenho 2 netos, que na realidade minha saliva, graças a Deus, não está diminuída, porque eles enchem a minha boca de saliva, porque eu babo mesmo por esses 2, e eu sempre apresento isso no final de uma aula de halitose, porque, de fato, não pelo cheiro, porque, graças a Deus, a gente controla tudo isso, mas porque a alegria da gente poder ter alguém que estimule a vida da gente, que nos dê sangue novo, né? Eu acho que isso é importante. Está aqui o meu Instagram, que vocês vão ter que depositar lá, conforme o professor Vinícius falou, né? E eu me coloco à disposição para a gente bater o papo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Posso parar o compartilhamento, professor? Pode sim. Pode sim, que agora nós vamos abrir para bater um papo aí maravilhoso, muito bom. Professora Amanda, se quiser participar conosco aqui desses minutinhos aqui de bate-papo finais, né? Primeiramente, dizer, assim, a nossa satisfação, de fato, em pensar um pouco sobre o controle dessa questão tão prevalente que é a litose, cheia de mitos, né? Cheia, muitas vezes, de baixa notificação pela vergonha, pelo estigma social que isso traz, mas que nós, dentistas, precisamos ajudar nossos pacientes, com certeza, a identificar que isso, de fato, é
passível de controle, não é? Se não de cura, mas de controle, com certeza nós podemos ajudar muito. E, assim, gostaria de deixar que os alunos pudessem também colocar perguntas, né? O pessoal que está participando aqui. Com certeza, essa questão dos métodos de treinamento e de calibração com a sonda é bem interessante fazê-lo de forma prática, né? Então, fica o convite para o ano que vem, presencialmente, a gente fazer uma oficina, professor, né, professor? Com o maior prazer, com o maior prazer. Você sabe, você já acompanhou aí, você sabe como é, né? Então, é interessante porque isso faz a diferença, né? Eu sempre digo isso para os alunos, né? Faz a diferença. Você ter protocolos de higiene oral, né? Orientar, fideliza, né? Porque as pessoas imaginam assim, prevenção não dá dinheiro, né? Fazer limpezinha, né? O convênio da limpeza de graça, né? Então não é limpezinha, pelo amor de Deus, né? A gente, se tem uma coisa mais insalubre que a gente faz e o risco maior é uma profilaxia. Ainda mais se ela for feita com jato de bicarbonato. Fala sério. Né? Aquilo, nossa, dispersa aqueles aerossóis para tudo quanto é lado, né? Então, é importante ter essa conscientização. Eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer os pacientes fidelizarem essas orientações. Isso tem me dado muita satisfação, porque hoje em odontopediatria se fala no molar dos 100 anos, né? Puxa, mas para chegar nos 100 anos, o cara vai ter que gemer, vai ter que cuidar, vai ter que visitar o cirurgião dentista, né? E todos os cuidados necessários. Então, que assim seja, né? Eu não quero ver implante aos 25 anos, como já está acontecendo, infelizmente. E a gente tem visto perimplantites, porque se o indivíduo perdeu o elemento dental, porque não escovou, teve cárie e doença periodontal, ou por trauma, né? É outra situação. Agora, você vai fazer implante no paciente de 25 anos que perdeu dente natural por cárie, por doença periodontal, ele vai perder os implantes. Não tenha dúvida. O desenho já está feito. A não ser que você conscientiza ele a uma diferenciação em relação a isso, né? Mas até também a conscientização do próprio cirurgião dentista, porque professora, o que eu mais vejo tudo já tira, não coloca implante, porque o tratamento endodôntico, uma colocação de um pino, uma coroa, já dá o valor do implante, então já coloca, e não é por esse lado, a gente tem que pensar muito na questão biológica. Nós, dentistas, e o paciente, às vezes, quer a parte imediata, o tratamento para imediato, e não é bem assim que funciona. Exato. Então, eu gostei muito da palestra, eu estou, assim, encantada com o professor, eu ainda não conhecia, mas estou encantada. Eu sou apaixonada pelos produtos da CuraProx, eu conheci na minha graduação também, depois que eu comecei a usar, não parei mais. Eu sempre indico para os pacientes, eu até falo, olha, gente, eu não sou patrocinada, mas eu sempre indico porque... Para mim, não tem produtos melhores do que a CuraProx. A escova é sensacional. Tem alguns pacientes também com... Às vezes chega com descamação, às vezes é alérgico a laurilsulfato de sódio. E a pasta da CuraProx, ela não tem, então é uma Enzical, isso mesmo, é isso mesmo. É maravilhosa. Tô doida para experimentar. Vai ser bom, com certeza. Vai ganhar no sorteio. Sabe, professora Amanda, é interessante isso tudo, porque assim, às vezes o pessoal fala assim, o Mário, o pessoal do time da CuraProx, né, o Academy, são propagandistas. Não são propagandistas, a gente fala da filosofia. E os instrumentos, e o creme dental, o enxaguatório que a gente utiliza, lógico, a gente experimenta, né? E como a gente está no dia a dia, na clínica, porque a clínica é soberana, né, professora? Sim. Você sabe disso, né? Então, quando você tem a oportunidade de aplicar e perceber os resultados, aí a gente fica mais satisfeito ainda, né? Porque, não, mas os pacientes que começam a observar, que eu indico tudo, a gente percebe que até quantidade de biofilme, escovação, número de cáries, assim, diminui. Nossa, é maravilhoso, não tem o que falar. Depois que eu comecei, não parei. Que bom, fico feliz de saber que você faz uso e que orienta e os pacientes também colhem esses benefícios, né? Que é o que a gente tem percebido. Sim. Melhor é isso, né? É maravilhosa, é só parabenizar mesmo, não tenho... Agradeço, professora, muito obrigado. E vamos estar juntos pessoalmente, breve. Sim, ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, já fica aí para o pessoal que gosta, nós encerramos esse ano os nossos eventos da LAPUV com essa expectativa boa de o ano que vem retomarmos. Essa palestra mesmo, nós estávamos planejando de forma presencial, mas acabou que
A gente resolveu reorganizar, mas o ano que vem vamos ter aqui mais uma vez o professor Mário Sérgio, e aí fazendo uma oficina aí top mesmo de fazer o dia todo para poder treinar o uso, calibração, que é bem interessante, né? Então, assim, pessoal, super parabenizando aqui no chat, viu? Muito obrigado, eu tenho visto aqui, te agradeço a gentileza e o carinho de todos, viu? Sempre. O pessoal falando, ó, didática incrível, muito relevante, parabéns. Então, assim, fica um gostinho aí para a Alapuv terminando mais esse ano. E agora nós vamos proceder aqui o sorteio. Então, para os 4 primeiros que fizeram postagem, nós já automaticamente classificamos e ficamos para 4 seguintes, né? E aí, como é que nós vamos fazer esse sorteio? Eu fiz a lista aqui das postagens, e aí o professor Mário Sérgio e a professora Amanda, cada um vão falar 2 números. E aí eu vou ver o número que corresponde aqui na folhinha, está numerado, para a gente poder ver. Deixa eu só confirmar aqui no chat, as pessoas que estão aqui concorrendo ao sorteio, se alguém não estiver com o nome, me fala que eu já incluo aqui aleatoriamente. Então, nós temos aqui, ó, concorrendo, Larissa Faria, Letícia, Otávio, Dayana, Gustavo, Jennifer, Júlia, Carlos, Maria Laura, Ellen, Mariana, Gabriele, Karina, Natan, Vinícius Chaves, Isabela Natani, Carolina Alves, Bruna Rezende, Karen Moraes. Então, bastante gente concorrendo aí, ó. Opa! Né? A turma fez bastante postagem, várias fotos muito bacanas da aula aí. Tem mais alguém, pessoal, que não está com o nome? A Karen já está com o nome aqui, podemos... Faltou a Tereza. Faltou eu, Vini, Tereza. Tereza Cristina. Cristina. Vamos colocar aqui. Mais alguém além da Tereza? Eu vou trocar um número da Tereza aqui, que ela está entrando por último. Vou trocar com um número para não ficar viciada a amostra. O professor Vinícius é todo metodológico. Muito bem, já está trocado. Então, vamos lá. Um número, professor Mário Sérgio. Não, ladies first. Professora Amanda. Eita. Pode ser o 3 e o 7. 3. Ah, não, professora Amanda. Seu monitor, Otávio Begiato. Aê! Otávio, então, número 3. E o próximo foi o? 7. 7 foi Júlia Bernardes. Muito bem. Então, Júlia Bernardes e Otávio foram os sorteados da professora Amanda. Podem retirar comigo amanhã na clínica, de tarde ou de noite. Eu vou estar com os kits lá no final, nós vamos falar aqui os sorteados. Epa. Professor Mário Sérgio. Vai até que número? Vai até 19. Então, de 1 pronto. a 19. O 19, que eu não sei quem é, e eu vou colocar o número 8. Também. 19 é Tereza Cristina. Os últimos serão os primeiros. Eu pensei que se tivesse colocado aleatória a Tereza. Então, a Tereza, justamente, a gente colocou e trocamos o 7, o 8 e o 19. E a Tereza entrou no 19. Olha só. E o outro qual que é? 8. 8. O 8 também foi trocado. E sabe quem é? Não acredito. Era o 1. Larissa Faria Junqueira. Só pode ser comigo, meu, a confusão. Os trocados. Todos os trocados ganharam. Número 8, Larissa, e número 19, Tereza. Olha, o pessoal tá rindo, tem gente que tá falando marmelada. Eu não vou contar quem era o isso aí. No lugar, né? Eu ia ser injustiçada, a Larissa tá falando. Olha só. Então, pessoal, confirmando os premiados que podem retirar comigo amanhã na clínica. A professora Amanda já está aí garantido o seu. Lara, Emanuele, Ana Gabriele, Rodrigo, Tereza Cristina, Júlia Bernardes, Otávio e Larissa Junqueira. Muito isso aí, bom. pessoal. Muito bom. Parabéns. A salva de palmas para eles. É isso aí. Oba, muito legal. Parabéns. E assim nós finalizamos nosso evento com chave de ouro.